Não contavam com a minha astúcia. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a astúcia. Sim, porque a astúcia é algo que já vem acontecendo no mundo há muito tempo. Porque nesse mundo existiram e existem hoje muitas pessoas astutas. E as pessoas que têm astúcia, elas podem usar a astúcia que têm a favor do bem, para beneficiar alguma pessoa, para ajudar alguém, para melhorar a vida de alguém. Então, ele pode usar a astúcia dessa forma. E isso é algo bom quando alguém se propõe a usar a sua astúcia em favor das pessoas. Isso é algo bom, isso é algo que tem que ser estimulado, tem que ser encorajado. É algo exemplar para qualquer pessoa que use a sua astúcia, a sua esperteza para ajudar alguém, para inventar alguma coisa que beneficie a vida das pessoas. E na história da humanidade existiram muitas pessoas assim, que inventaram coisas importantes, úteis para a vida humana. Mas, por outro lado, também a astúcia pode ser usada para o mal, para causar dano às pessoas, para destruir, para causar problemas. E nesse caso também, ao longo da história, existiram muitas pessoas que fizeram isso. Usaram a sua astúcia, a sua esperteza para o mal. Um exemplo disso é aquele ditador da Alemanha, que todos vocês conhecem, aquele do bigodinho aqui na frente, e não preciso nem citar o nome aqui, vocês conhecem historicamente falando, vocês já conhecem de quem eu estou me referindo. Ele tinha astúcia, ele tinha esperteza, mas usou para o mal. Então, a astúcia, ela tanto pode ser usada para o bem como para o mal. Depende da índole de cada pessoa. Depende da índole de cada pessoa. Então, na história do mundo existiram pessoas assim. Existiram pessoas que usaram a astúcia para o bem e existiram pessoas também que usaram de sua astúcia para o mal. Mas a astúcia, quando ela é usada para o bem, é isso que deveria ser estimulado, encorajado, e não para o mal. Quando alguém usa a astúcia para o mal, essa pessoa se torna uma pessoa maligna. Não, ela se torna uma pessoa não bem vista, ela não tem um procedimento exemplar, ela não é exemplo para ninguém. Todas as pessoas ficam contra essa pessoa, que usa a sua astúcia para o mal. Então, hoje, nós podemos ver que a astúcia, a esperteza de muitas pessoas é usada para o lado do mal. É por isso que em muitos países do mundo existem casos de corrupção, de esquemas fraudulentos, porque essas pessoas usaram a astúcia dela para isso. Elas criam problemas, elas usam a astúcia delas para prejudicar alguém, para passar a perna em alguém, para burlar o sistema, para fazer coisas que não estão certas, coisas que são consideradas crimes. Elas fazem isso. E quando o esquema fraudulento delas é descoberto, ela é presa e condenada à prisão, porque usou da sua astúcia para o mal e recebeu o castigo digno, de que as suas obras erradas o levaram para a ruína e perdição, para a prisão. Então, isso é algo que nós devemos entender, essa questão, porque quando nós praticamos com a nossa astúcia, com a nossa esperteza algo importante, isso vai beneficiar tanto a pessoa como outras também.
E isso deveria ser estimulado. Existem muitas pessoas que fazem isso por aí. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que usam a astúcia para o mal. E talvez seja por isso que o mundo está como está hoje. Porque a quantidade de pessoas que hoje usam a sua astúcia, a sua esperteza para o mal, está muito maior do que aqueles que usam a sua astúcia e a sua esperteza para o bem, a favor da humanidade. Então, isso é assim que está a humanidade hoje, chegou nesse ponto. E isso vai continuar por muito tempo ainda. É algo que nunca vai acabar, desde o início que começou até hoje, até o fim dos tempos, vai acontecer isso. Então, esse é um problema que afeta várias pessoas, tanto positivamente como negativamente. E você vê isso aí, existem muitos casos disso acontecendo no mundo hoje. As notícias revelam isso. Muitas pessoas que são presas porque usaram a sua astúcia para cometer crimes dos mais variados possíveis. E isso tem que acabar. As pessoas têm que se conscientizar de que isso é errado. Isso não traz benefício nem para ninguém. Só traz mal, só traz más consequências, maus resultados. E é assim que está a humanidade hoje. Está cheia disso. Cheia de pessoas agindo dessa forma, agindo de má índole. Fazendo com que a boa fé das pessoas, se aproveitando da boa fé das pessoas, com os seus esquemas de corrupção, esquemas fraudulentos, várias fraudes acontecendo porque as pessoas usam a sua astúcia para isso. Muitos hackers invadem sistemas usando a sua astúcia para prejudicar alguém. E é essa a realidade desse mundo hoje. Então, a astúcia ela já vem sendo usada para o mal há muito tempo. Então eu vou ler aqui um texto que fala exatamente sobre isso. Esse texto está aqui no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. E está escrito assim: Entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então, a estratégia desse novo rei que surgiu no Egito foi de usar de astúcia para com o povo de Israel que estava ali no Egito. Ele usou de astúcia e fez o povo se tornar escravo dos egípcios. Dura escravidão impôs sobre eles, porque eles não queriam que o povo se multiplicasse mais e
fosse para o lado do inimigo quando alguma guerra acontecesse. Então, para que isso não acontecesse, eles usaram, o rei usou essa estratégia de usar de astúcia para com eles e para torná-los escravos deles, dos egípcios. E houve dura servidão sobre esse povo para manter o povo controlado, submisso à vontade dos egípcios, para que o povo ficasse condicionado àquela escravidão que foi feita pela astúcia que os egípcios e o rei fizeram com que isso acontecesse no povo de Israel. E não é muito diferente do que está acontecendo hoje, porque a maioria da população do mundo hoje está sendo escravizada pela astúcia dos que governam o mundo, dos senhores do mundo, dos grandes governos do mundo, da mídia, do poder econômico, político e religioso. As vidas estão sendo escravizadas por essas pessoas que comandam o mundo. Pela astúcia deles, eles têm esperteza para agir contra essas pessoas, escravizando elas de várias formas. É assim que eles mantêm a humanidade sob o seu domínio, seu controle. Essa é a realidade. Mas tudo começa pela astúcia. Eles sabem como agir. Eles sabem o que fazer para manter a humanidade sob seu controle, dominada, escravizada, com dura servidão. É assim que está acontecendo hoje. A mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel no Egito, acontece hoje com a maioria da população do mundo, que está totalmente escravizada por aqueles que exerceram a astúcia sobre eles, que são os governos, os reis, os imperadores, os presidentes. Enfim, essa é a realidade. Então você vê que a história sempre se repete, e se repete por causa da astúcia de muitos homens. E a maioria das pessoas não contaram com a astúcia desses homens, que hoje estão escravizando. Eles não contavam com isso, porque a maioria da população ficou de forma ingênua. A maioria da população é incauta. Ela não percebeu esse ardil que veio pela astúcia dos homens contra elas. Então, essa é a realidade do mundo hoje. O mundo está envolvido, enredado pela astúcia dos homens, que escravizam as pessoas. É assim que eles fazem. E isso já acontece já há milênios, porque todos os impérios do mundo fizeram isso. O Egito fez isso, o Império Grego, o Império Persa, o Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Romano, o Império Britânico, enfim. Todos esses impérios, ao longo da história, agiram com astúcia para escravizar as pessoas. E essa escravidão, essa servidão, continua até os dias de hoje e vai continuar até o fim dos tempos. É assim que acontece. Então, aqueles que usam de astúcia, eles alcançam vantagens sobre os outros com a esperteza que eles têm. Eles é que criam essas coisas para que as pessoas fiquem submissas a eles, como escravos deles, trabalhando para eles. Essa é a realidade. Assim como o povo de Israel teve que trabalhar para os egípcios, fazendo tijolo e outras coisas, hoje é a mesma coisa. Essa história está se repetindo. E é algo atual que está acontecendo hoje. Tudo pela astúcia, pela esperteza de alguns privilegiados, digamos assim, que estão exercendo astúcia sobre o povo. Esperteza. Eles têm essa malícia, essa malandragem de escravizar o povo, e o povo aceita. E o povo se acomoda, se amolda a esse tipo de
de escravidão. Não sei até quando, mas infelizmente a realidade hoje é assim. Então, essa é a mensagem de hoje para a vida das pessoas. Eu espero que as pessoas comecem a entender essa questão, porque a astúcia está sendo usada hoje para o autocontrole da população do mundo. Porque se a maioria da população do mundo virasse o jogo, aí a coisa ia mudar. Mas, infelizmente, como está hoje, isso vai ser mantido. Está sendo mantido, porque muitas pessoas, infelizmente, já estão conformadas com isso. E isso é um erro que não poderia acontecer, mas é a realidade que está acontecendo hoje. Então eu queria falar sobre essa astúcia nesse primeiro vídeo, porque eu ainda vou fazer talvez uns 2 ou 3 ou talvez até mais vídeos sobre astúcia. Esse é apenas o primeiro. Ainda vai vir outros ainda, que eu vou continuar falando sobre esse assunto. Então é isso que eu queria falar hoje para todos vocês sobre a astúcia. Porque muitas pessoas não contavam com a minha astúcia para fazer esse vídeo aqui hoje, mas ele foi feito com o objetivo de esclarecer as pessoas, com o objetivo de fazer com que as pessoas possam mudar, sair desse sistema, acabar com esse sistema que escraviza a humanidade hoje. Então eu espero que as pessoas que ouvirem esse vídeo possam meditar nessas palavras e começarem a encorajar as pessoas a fugirem, escaparem, saírem, se livrarem, se libertarem dessa escravidão que está imposta hoje para praticamente a humanidade inteira. Então é isso que eu queria falar. Eu espero que esse vídeo seja útil para as pessoas, porque mais uma vez o Senhor Jesus, através desse vídeo, está falando com vocês. E eu espero que vocês entendam isso. Porque essa é uma mensagem que veio da parte dele para a sua vida hoje, para o seu esclarecimento. Então eu espero que você receba essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém.